Bom dia, galera do sexto ano. Vamos para mais uma live de língua portuguesa, fazendo a retomada do gênero textual. Você sabia que? Nós vamos hoje trabalhar alguns subtemas, tá? A retomada da atividade que vocês têm que fazer essa semana do Forms, de 27 a 31 de julho. Eu vou trabalhar com vocês o conceito da figura de linguagem onomatopeia, que eu expliquei para vocês em uma aula presencial, mas como faz tempo que vocês não têm esse contato, eu vou retomar esse conceito, tá? E dicas de estudo, tá? Onomatopeia, né? Essa palavra enorme aí, vocês percebem que não tem acento? Ela era acentuada antes da reforma ortográfica da língua portuguesa, e hoje ela não tem mais o acento, tá? Ela não é acentuada porque ela é um ditongo aberto e a sílaba forte, a sílaba tônica, é a paroxítona. Então, não leva mais acento, tá? É só para vocês ficarem atentos, porque de repente vai, né, fica aquela ideia mental, tem acento, mas não tem, tá? Não leva mais acento. O que é onomatopeia? Definição, conceito, né? É uma figura de linguagem que consiste na repetição de sons. Então, é muito usual em charge, HQ, história em quadrinhos, e alguns textos também que têm um certo tom de humor, carrega essa figura de linguagem. No caso do nosso texto, da atividade semanal, vai ter a presença de onomatopeia. Alguns exemplos, alguns barulhos, né? Quando a pessoa dá um soco, né? Quando chora, quando dá um beijo estalado, né? Então faz um barulho. É para dar mais sentido, né? Significação aos balãozinhos das falas. Olha para vocês verem, ó, aqui tem os personagens aparecendo, ó. Um gatinho, ó, um urso comendo, um menino, o outro chorando, né? Então, tudo isso aí é onomatopeia. E agora nós vamos entrar no texto propriamente dito da nossa atividade semanal. Você sabia que as moscas são inimigas das renas do Papai Noel? Esse texto, eu disse para vocês, ele tem uma pegada de texto científico, né, de curiosidade científica, porém, ele pode vir com alguma dose de humor. Nesse caso de hoje, tem, por isso que é a presença de figura de linguagem. Tá? Então, tem aí presente o texto para vocês, o primeiro parágrafo, né? Onde o texto vai dar as pistas para vocês, o passo a passo da curiosidade científica sobre as renas do Papai Noel. Né? Na realidade, elas não voam, elas andam em trenó, mas não voam. Né? Elas têm uma capacidade grande de se locomover rapidamente. E aí vai ter todos os indicadores composicionais do texto. No último parágrafo, por exemplo, aparece aí o advérbio agora, né, o advérbio de tempo, e aparece também as indicações do fechamento do texto, né, dando uma solução, né, para a questão das renas. Aí nós temos as atividades que eu coloquei, né? Aponte a ideia central do primeiro parágrafo. A palavra ideia tem a mesma regra da palavra onomatopeia. Não carrega mais acento, não usa-se mais acento gráfico, tá? Então, está perguntando qual que é a ideia do primeiro parágrafo. Vocês vão pensar aí o que o primeiro parágrafo está indicando para vocês, né? Qual a pista que ele dá? Do que ele trata de fato? Né? É uma questão de múltipla escolha.
Na questão 2, acabei de frisar para vocês, ó, tá muito fácil, né? É só prestar atenção aqui. Ainda no primeiro parágrafo, a expressão, né? Tem lá, né? Quando a pessoa sente muito frio, representa a repetição de sons, né? Qual o nome dessa figura de linguagem? Muito fácil, né, gente? E a terceira, pensando na estrutura composicional do texto, no último parágrafo, poderia estar presente a conjunção então, o advérbio agora ou o verbo voam. Lembra que eu falei nas questões anteriores, das semanas anteriores, da importância da presença de advérbio e da conjunção? Então, o que está faltando nesse texto? Está faltando uma das situações. Você dá uma olhada no último parágrafo, que ele vai trabalhar essa questão da definição, da solução, da curiosidade científica sobre as renas. Tá certo? Então, esse texto de hoje tem um pouquinho de humor, tá? Usando presença da figura de linguagem. As figuras de linguagem são várias. Hoje estou trabalhando somente essa, mas vale lembrar que elas estão sempre presentes nos textos de modo geral. Sobre dicas de estudo, eu vou finalizar para vocês a importância de se ter uma rotina de estudos, tá? Eu percebi que alguns alunos andam cansados, desestimulados, e o que está faltando para vocês? Organização, tá? A palavra organização, ela é muito importante na vida de qualquer estudante, inclusive do professor. O professor tem que ser o eterno estudante. Então, você marca na geladeira, faz uma rotina lá, cola na geladeira. Tal horário eu preciso estudar tal matéria, né? Tal dia eu tenho que responder forms de tal disciplina. Vai se organizando, pega 2 horas por dia para estudar determinada disciplina. O forms é uma coisa que você responde muito rápido, né? E vocês que têm esse acesso, essa linguagem de internet, que gostam disso, é uma coisa que vocês fazem muito rapidamente. Só precisa se atentar a priorizar, colocar em primeiro lugar a escola, tá? Nós não estamos de férias, nós estamos trabalhando remotamente à distância em função da pandemia. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma rotina de estudo em casa, tá? Dá tempo para fazer tudo. Dá tempo para vocês estudarem, para fazer atividades da catequese, dá para fazer atividade de brincadeira, mas prioriza a escola, por quê? Embora que vocês estejam à distância, nós estamos oportunizando a vocês a atividade, a matéria, a explicação, tá? E eu vou lembrar aqui que amanhã também o professor de matemática vai tirar dúvidas com vocês, tá? Então, se atentem a isso. Deixe para primeiro lugar, primeira ordem, a escola. E depois vocês vão fazer uma atividade de brincadeira, vão relaxar. O dia tem 24 horas. Então, se vocês se organizarem, tá? Procura marcar uma rotina na porta da geladeira, que é fácil acesso ali para você lembrar, entendeu? Coloca lembrete no quarto de vocês. Ó, a tal hora eu tenho que estudar tal coisa. Não deixem que a distância do período presencial na escola desestimule vocês, tá bom? Vocês têm potencial, né? Têm capacidade de resolver, inclusive de ter autonomia para resolver, às vezes, sem a presença dos pais, porque do jeito que a gente está explicando aqui, vai ficando mais simples. Então, essa atividade é referente a essa semana de 27 a 31 de julho, tá certo? Um grande abraço, espero que vocês estejam bem. Estou com saudade de vocês.